Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a nos amparar nesse momento tão especial em que temos a oportunidade e a responsabilidade de estarmos aqui na casa de Glacos, sob a proteção dos mentores da casa e os nossos, a quem rogamos toda a assistência necessária para que possamos compreender e tirar proveito de tudo que for passado para nós. Estamos hoje com o Livro dos Espíritos, codificado pelo nosso grande professor Allan Kardec, que, questionando a espiritualidade à época, livro publicado em 1857, com referência às leis morais. Então, uma delas é a lei do trabalho e falaremos hoje sobre a necessidade do trabalho. Um tema bastante... Qualquer tema dessas 10 leis naturais nos falam de perto. O que seria uma lei natural? Está no... Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus, imutável. Essa não é a lei dos homens, que hoje está num período e amanhã, daqui a alguns anos, poderá ser modificada, não é? Somos ainda muito imperfeitos, então as leis que são elaboradas para reger a nossa sociedade, ela não tem condição de ser imutável. Agora, uma lei divina, ela alcança, transcende tempo e espaço. E nós estamos em uma constante evolução. E é em obediência a essas leis morais ou leis divinas, é que nós vamos alcançar a evolução e o progresso necessários a nosso objetivo. Então, a única verdadeiramente necessária é a felicidade do homem. Sem ela, sem obediência à lei de Deus, nós vamos atrasar um pouco a nossa caminhada aqui na Terra. Indica-lhe o que deve ou não fazer e ele só é infeliz porque se afasta dela. Então, já sabemos aí o que é lei natural, que é uma lei divina. Agora, vamos ao capítulo 3, a lei do trabalho. O que nós podemos entender por trabalho? Será que é só aquele trabalho com registro em carteira profissional, o trabalho de qualquer natureza, cada um com o seu... cabedal, a sua possibilidade, o seu estudo, a sua competência, atuar naquilo ali, é só isso? Para o ganho próprio, para o sustento da família, apenas isso? Transcende muito mais. Então, veja bem, na pergunta 674 diz o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Conforme nós vimos lá no início, é uma lei da natureza. O trabalho é uma lei da natureza pelo próprio motivo de ele ser uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e prazeres. Olha a gravidade disso aqui. Aumenta a sua necessidade. Então, a gente vai lembrar lá do necessário e do supérfluo. Como nós, no estágio ainda que estamos atravessando no planeta, que é de provas e expiações, nós criamos necessidades. Às vezes, totalmente fúteis. A Terra nos oferece o necessário e nós, imprimindo a nossa vontade, o nosso interesse, que vai fazer bem para o nosso intelecto e para a nossa evolução, ela nos basta. Mas aí nós criamos mais e mais, e aí vamos criando também compromissos que não teremos condições de
de cumprir, ou se cumprirmos, estaremos lesando ou a família, atenção aos filhos, não é? Não que isso não seja necessário, é sim. Às vezes o casal, em conjunto, trabalhando para o bem da prole, eles se unindo, tem condição de pagar uma escola, encaminhar o filho para uma atividade extracurricular, muito útil, mas nunca prejudicando o contato na educação dos filhos, que também é um trabalho extremamente valioso, porque é na educação do lar, já diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, a educação no lar é a base o início da perfeição da humanidade. Porque esses filhos, em tenra idade, se tornarão adultos e assumirão também as condições de pais, educadores, avós, qualquer atividade sob a tutela nossa. Por que o trabalho é imposto ao homem? Não. 675. Só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha como o corpo. Qualquer ocupação útil é um trabalho. Então, o estudar é um tipo de trabalho. O trabalho mais sutil é aquele que envolve a nossa mente, o nosso espírito, né? Que nós podemos, com isso, com o que já trazemos conosco, o que nós conseguimos aqui através dos nossos pais, da nossa evolução, a gente vai aprimorando cada vez mais. O trabalho deixa de ser pesado para ser um trabalho mais leve, mas com grandes efeitos também. Tem exemplo o trabalho voluntariado. Maravilhoso, maravilhoso. A gente faz com gosto. Quantos atuam nessa área em nosso próprio benefício? Quando nós trabalhamos para nós e para o outro. Isso é fraternidade. Ser fraterno é ter a oportunidade de trabalhar para a coletividade e não apenas para nós, né? E não apenas ligar para as conquistas materiais. O que nós fizermos aqui na Terra, nessa oportunidade de reencarnação, nós estaremos levando a nossa bagagem para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, para o nosso progresso também. Porque não só aqui na Terra nós progredimos também na pátria espiritual. Somos úteis em quaisquer circunstâncias, desde que estejamos próximos à lei de Deus. Então, quando nos afastamos dela, nós criamos problemas para a nossa própria evolução. O trabalho imposto ao homem por sua lei, natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Nós vamos ampliando a nossa inteligência e sensibilizando os nossos corações. Então, é a parte intelectual e a parte sentimental. Desenvolvendo os nossos sentimentos, nos compadecendo mais com a dor alheia, né? Isso faz parte das características do homem de bem que está lá no Evangelho. E mais, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Como avançar sem o trabalho, seja ele de qualquer natureza? A ociosidade, ela como que trava a nossa inteligência. Nós estagnamos e, às vezes, vamos trilhar um caminho não aconselhável para a nossa evolução. Vem pensamento, a pessoa entediada, quando ela nada tem a fazer, ela se torna uma pessoa entediada. Vem a depressão, né? Uma depressão assim,
que a ocupação, a terapia ocupacional é extremamente importante. Porque ela vai ocupar o nosso tempo, vai fazer com que venhamos a crescer, né, material, intelectualmente, espiritualmente. Então, aí engloba tudo o que nós precisamos fazer. E já a doutrina espírita traz para nós, tira o véu da letra. Kardec deixou aqui para nós tudo codificado em todas as suas obras, né? Inclusive tem citação da Revista Espírita acerca do trabalho. Tem 1860, né? A cada ano havia publicação da Revista Espírita. E por isso ele deve ao trabalho e à sua atividade toda a sua alimentação, sua segurança e o seu bem-estar. Àquele que é frágil demais fisicamente, Deus concedeu para compensar a inteligência, mas é sempre um trabalho. E Jesus disse, né, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha, Jesus, o nosso modelo maior. Então, nós que o temos como modelo e tentamos seguir o máximo possível ao nosso alcance, muito embora todas as nossas limitações, o mínimo que nós podemos fazer é trabalhar. Cada um tem uma fase, né? Nossa vida é feita de ciclos. Tem o ciclo da infância, em que nossos pais cuidam com muita dedicação. Por isso, a infância, né, requer dos pais que nós venhamos a completar todas as necessidades que eles têm, de alimentação, de cuidados, de higiene. Depois vem a fase da educação formal, que a do lar, ela é primordial. Né? A primeira infância é marcante. Os profissionais da área da psicologia ensinam isso para a gente, né? Que estudam o comportamento humano. Então, a presença da educação, está lá no livro Jesus no Lar, a escola das almas é o lar. Né? Então, olha a nossa responsabilidade. Nós temos que estar bem formados em termos de trabalho, formação que eu digo, emocional, espiritual, moral, para poder encaminhar bem aqueles que no futuro também exercerão esse papel. A 677 diz o seguinte: por que a própria natureza se encarrega de satisfazer todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Eu costumo dizer o seguinte, que é uma roda, né? A natureza é uma roda que gira. Né? É a lei do progresso, é a lei da ação e reação. Não é assim? Não há como estancar essa lei. Então, a lei do trabalho coopera com a lei do progresso. Coopera, porque a lei do trabalho é divina. Então, tudo está numa sintonia, num sincronismo perfeito. Que, afinal, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, jamais falharia nesse particular. Os animais trabalham como tu, mas o trabalho deles, como sua inteligência, limita-se ao cuidado da própria conservação. É o instinto atuando aí. Nós já temos a razão, raciocínio, livre-arbítrio, capacidade de escolher. Daí a nossa responsabilidade como humanos. Muito embora a gente assista a determinadas atitudes aí que não parecem de humanos, né, de civilizado, infelizmente, mas é próprio do período pelo qual estamos passando. Nós estamos sendo testados. Até onde vai a nossa resignação, a nossa resiliência, a nossa persistência, a nossa vontade de crescer? Sem desespero, ainda que tenhamos, né, no nosso coração, na nossa inteligência,
uma certa repulsa por alguns atos praticados por nossos semelhantes, mas nós sabemos que temos que passar por isso, né? E se bem passarmos por isso, nós atingiremos o próximo ciclo, que é o planeta de regeneração. Saímos da transição e entraremos, já desde a divulgação dessa obra, já é uma mudança para um planeta de regeneração, e não regenerado. Nós não temos ainda essa benesse, porque não temos a evolução necessária para habitar um planeta regenerado. Temos ainda que evoluir muito, principalmente no aspecto moral. Essa é a razão pela qual, entre os animais, o trabalho não conduz ao progresso, ao passo que, entre os homens, tem uma dupla finalidade: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que também é uma necessidade. E isso independe da idade biológica nossa. Enquanto tivermos condições de trabalho, não trabalho formal que requer a remuneração para levarmos uma vida com dignidade, né, com respeito, mesmo passando por essa etapa, porque nós, no início da nossa capacidade produtiva, laboral, nós trabalhamos. Chega um ponto que é a época do repouso, em termos que eu digo biológico, tá? Mas isso não quer dizer que venhamos a ficar nos nossos aposentos, na nossa zona de conforto, usufruindo o que plantamos, apenas colhendo, sem dividir, sem compartilhar, sem nada. Aí estaremos, sim, paralisando, não voltando, retroagindo, de forma alguma, mas estagnando, parando, aí vamos nos prejudicar a nós mesmos. E a sociedade também, porque não estaremos colaborando com nada. Que parou já. Não é, nós nunca paramos. Principalmente na seara do Cristo, tem trabalho de qualquer natureza, e que cada um de nós tem a capacidade de se adaptar a ele. E isso sempre em prol de uma coletividade, de uma comunidade, o que mais for afeito às nossas possibilidades, né? Às nossas habilidades. Para tudo, Deus é perfeito. Para tudo nós nos encaixamos. E mais, certamente, não, eu ficar presa assim me limita, sabe? Me limita um pouquinho, então vocês vão de relevar as nossas limitações, tá? Que são muitas, né? Pela idade, então, nossa Senhora. Mas está ótimo. Então, veja bem, vem um assunto aqui bastante interessante, como tudo, né? Quando digo que o trabalho dos animais se limita e tal, mas eles, sem o saber, os animais, ao se dedicar inteiramente à provisão de suas necessidades materiais, agentes que auxiliam nos desígnios do Criador, e seu trabalho não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não percebas o resultado imediato. Os animais são extremamente importantes na nossa vida. São os 3 reinos, né? Na pergunta seguinte, nos mundos mais aperfeiçoados, que não é o nosso, o homem também é submetido a essa necessidade do trabalho? Evidentemente que sim. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades, que cada um tem uma. Um foca num determinado ponto, o outro no outro. O que é importante para mim pode não ser importante para o outro e vice-versa,
né? Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Falamos lá no início. É um trabalho mais sutil. Quando não há necessidade material imediata. Mas nem por isso penses que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Imaginemos nós sem nada a fazer. Tem até que ver se não há necessidade de pedir-se uma orientação espiritual, uma vez que tem algo errado, né? Um incentivo a uma tarefa fraterna, né? A próxima. O homem que possui bens suficientes para garantir sua subsistência está liberado da lei do trabalho? Resposta. Talvez do trabalho material, mas não da obrigação de se tornar útil. Nós sempre temos oportunidade de sermos úteis. Úteis de acordo com as suas possibilidades, evidentemente. Mas nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é um trabalho. Ajudar a quem sabe menos que nós, assim como os que sabem mais que nós, nos ajudam. O trabalho do espírita cristão é um trabalho em equipe. Tanto aqui na Terra quanto no espaço. Eles estão, arrepio, há uma complementação, os amigos espirituais estão conosco, nos amparando, nos estimulando a prosseguir. Ah, mas está difícil. É difícil. Nós precisamos passar por isso. Aqui não tem anjos. Nós não somos vítimas de nada. Né? Estamos aqui passando pelo que necessitamos passar e adquirindo experiências para mais tarde, sim, prosseguir. O Evangelho é muito claro para nós, né? Bem-aventurados os aflitos. Parece um contrassenso, né? Mas não é não. Nós temos aflições que nós mesmos buscamos. Por isso que é bom conhecer que a vida continua, acreditar na reencarnação, na lei de causa e efeito. Não passamos nada que não precisamos passar, ainda que doa. Quem planta vento, um ditado dos antigos, como eu, colhe o quê? Tempestade. Até eu cheguei com uma aqui. Nem trouxe sombrinho. Mas está ótimo, né? Entrei e vou sair, se Deus quiser, bem. Então, veja bem, mas nem por isso penses que o homem permanece inativo. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Então, talvez o trabalho material não nos faça, quando possuímos bens suficientes, bens materiais, né? Nós não estamos livres de sermos úteis, de acordo com as nossas possibilidades, e aperfeiçoar a nossa inteligência e a dos outros, o que também é um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar a sua subsistência, que é decorrente do trabalho, se alcançamos não estamos nos referindo a ter mansões, carros, isso e aquilo, porque a gente não vai levar nada daqui. Nada. Possivelmente ficará aí para... Igual a gente sempre sabe, né, disso. Questões que família briga com família, irmão com irmão, aquela confusão toda por causa de uma coisa insignificante. Se o homem a quem concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não é obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube adiantadamente lhe der maior tempo livre para fazer o bem. Então, se não temos que trabalhar para nos manter, vai sobrar tempo para a gente ser útil a outrem.
em qualquer atividade. Não há homens, Kardec perguntando, né? Não há homens impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Resposta: Deus é justo. Ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente e vive à custa do trabalho dos outros. São os famosos sanguessugas. Me perdoe o termo vulgar, os nem. Alguém já deve ter escutado isso. Não trabalha nem estuda. Pai, mãe ou avós. Os avós que já estão cansados, porque já tiveram o trabalho de educar os filhos, que não é fácil, agora vão ter como tarefa, que não é deles, em termos morais não é, de educar netos. É uma tarefa dobrada. A energia é outra. A saúde é outra. Quantos jovens que foram educados por avós dão trabalho aos educadores? Eu falo isso de cadeira, tá? Tanto trabalho, mas tanto trabalho, que ao se chamar quem sob a guarda de quem o jovem, a jovem está, diz para a gente: olha, eu dou tudo o que ele quer. É coisa de avó, né? Não pode dar isso, está dando. Não pode dar aquilo, está fazendo. Não pode corrigir. Poder pode, às vezes não quer, para não ficar mal com o pai, com a mãe. E daí? Se está sob a guarda, deixou lá para tomar conta, tem que agir como tal. Se aguentar, né? Que hoje é difícil. Jovem hoje é muito difícil, diante dessas mudanças, dessas permissividades que acontecem por aí. O pai ou a mãe querem ser simpáticos, querem ser modernos, amigos. Ah, meu filho é meu amigo. Antes de tudo, ele é filho e deve obediência. Autoridade paterna e materna não se negocia. A gente aprende com Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Regras. As leis morais é um conjunto de regras. Se não obedecidas, não é castigo, mas é atitude e consequência. Isso aí é seríssimo. Deus é justo, ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil, voluntariamente, hein? Voluntariamente inútil, vivendo às custas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil de acordo com suas capacidades. Aí é uma remissão à pergunta 643. Está lá atrás, eu não sei se o tempo vai permitir. Próxima pergunta. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Olha que coisa. O encadeamento, né? A intuição vem, a gente fala e pronto. É o que nem o Djalmas falava, né? Liga a tomada, minha filha, o resto vem. Quem conheceu o Djalmas Ferraz, eu sou viúva dele. Veja bem, resposta. Se os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais. Resposta: certamente. Assim como os pais devem trabalhar para seus filhos. Por isso Deus fez do amor dos filhos e do amor paterno um sentimento natural, para que, por meio dessa afeição recíproca, quando é, né? Os membros de uma mesma família fossem levados a ajudar-se mutuamente.
Isso é muito frequentemente ignorado em vossa atual sociedade. Parece que foi feito esse ano, né? Não parece? Essas orientações aqui, 1857. Viu? Como é que transcende tempo e espaço? Mudou alguma coisa? Depende de nós, entendeu? Depende de nós. Depende de nós. Quem tiver a obra Caminho, Verdade e Vida, olhe lá. Educação no lar. É a base. Se o trabalho tem limite, eu acho que ainda está dentro do assunto, sim, porque nós vamos até a pergunta 685, e logo em seguida vem outra lei moral, que é a lei de reprodução. O repouso, por ser uma necessidade após o trabalho, constitui uma lei da natureza? Com certeza, a resposta, sem dúvida. O repouso serve para renovar as forças do corpo. Nós temos limite. Nós não podemos fazer além, sabe por quê? A nossa mente não vai produzir. Quando o cansaço é excessivo, nem a lei material aqui admite isso. Cada categoria de trabalhador tem, como regra, aqui na Terra, o direito e obrigação ao repouso. Senão não vai produzir. As grandes empresas têm sala apropriada para que os funcionários ali se comuniquem através de um cafezinho, trocam ideias, fazem uma cartaz ali. Ali torna-se quase uma terapia. Aí volta todo animado para o trabalho, respirou, comeu alguma coisa, tomou um suco, né, de preferência, e volta para o trabalho. Nós também, que não temos mais a obrigação daquele trabalho rigoroso, né? Quanto mais de uma profissão concomitante, cansamos mais ainda. Mas isso não nos dá o direito de ficar na zona de conforto, né? Só usufruindo, né? Só vem a nós. Não abre um livro. Se não tiver livro, está aqui. Ó. Eu não sabia que... Muito mais prático do que ficar carregando. Eu pensei que fosse para projeção, sabe? Essa dificuldade que eu tenho. Agora aqui é meu instrumento de trabalho. Sem dúvida, o repouso serve para renovar as forças do corpo, sendo também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Eu já fui chamada a atenção por uma médica homeopata, que eu estava vivendo mais do lado de lá do que de cá, aí estava cansando a minha mente. Sabe quando a gente precisa aproveitar o resto da reencarnação? Às vezes... né, nós nos comprometemos com excesso, né? Às vezes o que não fizemos na época de mais jovem, né? No meu caso, eu fui conhecer a doutrina aos 32 anos de idade. Minha estrutura familiar toda feita, aí tinha que começar as correções, né? Por isso que eu insisto muito, em qualquer palestra que eu faço. Encaminhe a moçada, os pais, mães, avós, tutores, seja lá quem for, para a evangelização infantil. Enquanto é tempo. Que a sociedade vai absorvendo os filhos. Vai absorvendo. A internet, então, quando ela não tem programação, não tem tempo, nem onde acessar, tem pais responsáveis que, além de limitar o tempo, tem o histórico de todos os sites que foram acessados e bloqueados alguns. Olha que maravilha. Isso é pai responsável, mãe responsável. Porque tem que fazer isso sim. Tem que fazer isso sim. Quantas publicações maldosas é o que mais tem, achando que a internet é terra de ninguém. Tomara que haja um certo limite, não limitar a liberdade de expressão, de forma alguma. Mas tem que ter, no mínimo, um limite, né, em prol do futuro desses jovens, dessas crianças que hoje estão em pleno vapor.
O limite do trabalho é o limite das nossas forças, né? Contudo, Deus deixa o homem livre. Quando tem alguma regulamentação em algumas segmentos religiosos diferenciados, tem um líder lá que bota limite nisso, naquilo, não sei o quê. A pessoa tem um problema, vai consultar o líder, se ele achar que deve, faz, se não achar que não deve. Veja bem uma coisa dessa. Será que quem está limitando ou permitindo alguma coisa tem condição moral para fazer isso? A doutrina é livre, só que é assim, plantou, colheu. É uma liberdade quase que vigiada, né? Olha o que você vai fazer, pode fazer. Lembramos de Paulo, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me é lícito, ou seja, nem tudo me convém. Porque nós podemos fazer tudo, inclusive poderíamos não estar aqui, mas nós temos a consciência porque a lei de Deus está na nossa consciência, está aqui, ó. A lei divina está na nossa consciência, sabe? Porque nós somos centelhas divinas. Somos pontinhos de luz. Esses pontinhos, eles podem se tornar um foco de luz. Tanto que o mestre diz, fazei brilhar a vossa luz. É sinal que nós a temos. Vamos mostrar o melhor de nós, com sinceridade, com responsabilidade. Porque, se nós somos obedientes às leis divinas, nós vibramos em torno de nós uma vibração tão positiva que as pessoas com as quais nós nos relacionamos em quaisquer setores da vida, tempos comerciais, em condições de trabalho, a gente emana alegria, emana paz que a gente não sabe nem de onde que vem. Já me foi perguntado uma vez por um médico espiritual, de onde você tira tanta paz? Eu falei, só pode ser de lá. É bom, as pessoas se sentem bem umas com as outras. Eu gosto de fulano de tal, dá um bem-estar na gente. A gente fala isso. O Djalma é que falava, essa pessoa dá vontade de embrulhar assim e levar para casa. De tão bom permanecer com essa pessoa, conversar, telefonar. Em qualquer setor nós podemos. Hoje nós temos a tecnologia em nosso favor. É uma tecnologia que aproxima os que estão longe e afasta os que estão perto. Tem pessoas que a gente vê de vez em quando, que a gente ama muito, mas a comunicação é quase que via internet. Eu até separei uns textos ali sobre o trabalho, mas eu acho que nós vamos, com o tempo, né, falar o necessário aqui. Apenas uma citação ali da filosofia espírita, do espírito miramês, né? Através de João Nunes Maia também, que ele vai dissecando questão por questão, palavra por palavra, do Livro dos Espíritos. Então, o que pensar daqueles que abusam de sua autoridade? Olha que pequenez, né? Consegue um cargo de relevância social, ninguém está falando relevância moral, que essa aí nós não temos ainda não. Quem tem são aqueles que foram destinados a nos acompanhar, nos dar força para prosseguir, nos intuir que quase nada é nosso. Está aqui no livro, acho que a pergunta é 459. Quase nada é nosso. É mais aqueles que nós atraímos para nós. Aí vamos lembrar da sintonia. Que tipo de espírito nós estamos atraindo para nós? É de acordo com a nossa sintonia. Se nós nos sintonizarmos com pensamentos elevados, sempre vendo qualidade em alguém, não existem pessoas perfeitas, mas todas têm qualidades.
Todas. Está aqui. O que pensar que abuso da autoridade impondo um excesso de trabalho a seus inferiores? Resposta: é uma das piores ações. E dentro da lei de causa e efeito, imagine o que não vai acontecer depois, né? De patrão passa a empregado, passando igual ou situação pior do que fez com o outro. Isso na época da escravidão, a gente vê muito hoje nas reuniões mediúnicas, isso chega para nós com muita frequência. Faraós, né? Tire as minhas luvas, estão fétidas. Parou no tempo, no espaço, nem percebeu que os séculos se passaram, né? Retire as minhas botas, com aquela prepotência, que de nada vale. Vai nos comprometer ainda mais. Não somos faraós, não somos rainhas, mas qualquer relação de... me fugiu a palavra, mas ela volta, que eu não deixo sumir não, porque uma hora some e não volta. Nós temos que ter respeito para sermos respeitados, tratar com humanidade, hierarquia, voltou a palavra. Qualquer que seja a posição hierárquica de cada um, nós temos que nos portar como irmãos, que o Pai é um só. Jesus sempre fala isso nas pregações dele. É só ler Boa Nova. Humberto de Campos. Cada lição maravilhosa. É a formação do colégio apostólico por Jesus. Foi procurando um por um. Não procurou ninguém de projeção. Simples pescadores. Os que lidavam com a lavoura, com a pecuária. Por isso que as parábolas todas se referem a esse mundo de então. Os costumes, usos e costumes de então. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, pois transgride as leis de Deus. Nos remete à pergunta 273. Quem tiver em casa, por favor, consulte. Vai ser uma riqueza espiritual imensa que levarão para a parte espiritual quando a passagem for feita. A seguinte: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? Oba! Tem sim. Temos direito ao repouso na velhice. Sim, sua obrigação é sempre proporcional às suas forças. Quisera eu comecei a cair na real quando eu não estava aguentando mais carregar o peso que eu carregava antes. Já subo em escada com certo cuidado. Então é isso, a gente tem que ter consciência, conhecimento do que podemos, do que não ainda, não mais não temos condição para tal. 685, no entanto, que recurso possui o idoso que tem necessidade de trabalhar para viver, mas não pode? Olha a resposta. O forte deve trabalhar para o fraco. Olha as obras assistenciais. Olha a tarefa aí na seara do Cristo. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade que muitos estudiosos estão mudando. É a lei da fraternidade. Isso é ser fraterno. Mãos dadas, estamos aqui, conte comigo. No que precisar. Às vezes é um telefonema, não é nada material, levar a cesta básica, isso e aquilo, que a gente só pensa em cesta básica e levar sopa e tal. Não, não é só isso. Às vezes a angústia é tanto, o sofrimento é tanto, a lágrima secreta, a lágrima de dor, que a gente não sabe. Vem uma pergunta, um telefonema, quantas vezes avisa que eu não estou em casa. Quem trabalhar na seara do Cristo, não faça isso, por favor. Chico, casos de Chico, tem muita história desse tipo, né?
Uma vez ele estava com muita pressa e tal, o Emmanuel chamou ele na responsabilidade, volta e atende. Ele atendeu, e a gratidão dessa senhora, ele olhou para trás, como tinha uma possibilidade imensa, a mediunidade dele é de 1000, ele viu fachos de luz endereçados a ele em termos de gratidão. Então, diante de tudo isso, queridos, amados irmãos, nós vamos agora agradecer a Deus a oportunidade desse banquete divino e reencontro de corações, para que verdadeiramente, uma vez mais, possamos deixar penetrar no nosso sentimento, representado pelo coração, e que possamos nos melhorar a cada instante, né, a cada dia. Saímos daqui melhor do que entramos, e que amanhã possamos ser melhores do que hoje. Gratidão por ouvir, gratidão à espiritualidade que nos assiste. Graças a Deus.